Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8h20, hein? Certinho, gostei de ver. 8h20 em ponto aqui em Curitiba, no estado do Paraná, de onde nós falamos aqui para apresentar para vocês o Evangelizar Informa, o seu programa de notícias, o seu programa de informação, o seu programa de prestação de serviço do jeitinho que o telespectador da TV Evangelizar curte e gosta. Falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica. Não importa onde você está, meu velho. Pode viajar para onde você for. Você vai encontrar a TV Evangelizar. Em mais de 1.400 cidades que recebem o nosso sinal HD, bonito, uma barbaridade. Sem falar que nós estamos no Facebook e onde você pode interagir com a gente, pode mandar sua mensagem, pode mandar seu comentário, pode mandar sua crítica. Mas de leve, né? A gente gosta de elogio. Mas pode participar, tá bom? Vamos fazer assim então. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro. Então vamos para os destaques, que vai ser notícia no programa de hoje. Deixa eu trocar de câmera e falar nessa aqui, ó. Taca-lhe pau! O último mês de pedágios no Paraná, leilão atrasa e cancelas serão abertas. O Mutirão Limpa Nome. Quem quiser participar então do mutirão e renegociar débitos atrasados tem que fazer um registro no site consumidor.gov.br. Chuvas de outubro recuperam reservatórios pelo país. A idade de corte para deixar de fumar sem riscos de câncer. Essa pergunta foi a razão para uma pesquisa de uma universidade norte-americana que durou 17 anos e acompanhou 410 mil fumantes. E ainda, a brasileira que comprou casa por €1 na Itália. O Evangelizar Informa desta quarta-feira começa agora. Começa agora daquele jeito, né, gente? Temperatura aqui em Curitiba na marca dos 18 graus. Tá até abafado, né, gente? Tá até abafadinho aqui, mas que vem a chuva que a gente está precisando. Vamos falar da previsão do tempo, como é que vai ser esta quarta-feira no Brasilzão de meu Deus? Taca-lhe pau! Ao longo desta quarta-feira, a atuação de um ciclone em alto mar na altura da costa do Sudeste vai estimular a formação de bastante instabilidade em várias áreas do país. Além disso, a circulação dos ventos, o calor e a alta umidade também contribuem para a ocorrência de pancadas de chuva. A situação mais preocupante com relação aos temporais nesta quarta fica especialmente para essa faixa que vai desde o norte capixaba e de Minas Gerais, passando por Goiás, Distrito Federal, até áreas de Mato Grosso e sul do estado de Rondônia. A chuva também pode acontecer em vários momentos em parte do oeste e também do sul do estado da Bahia, assim como em áreas do estado do Tocantins. Também há risco para chuva forte nessas áreas, mas em alguns momentos a tendência é de períodos de sol. Por outro lado, previsão de tempo firme para esta quarta desde o Triângulo Mineiro até o estado de São Paulo, com tempo firme também na região da capital paulista, apesar do sol entre muitas nuvens. Também não há previsão de chuva no sul de Mato Grosso do Sul e na maior parte do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, a tendência volta a ser de temporais, especialmente no extremo sul do estado, devido à formação de um sistema de baixa pressão, e na capital Porto Alegre, as pancadas serão fortes, principalmente entre a tarde e a noite. Tempo firme para áreas do interior do Nordeste, mas ainda com chuva rápida nas proximidades da costa. Na região de Salvador, a chuva ocorre em forma de pancadas, que podem vir com moderada a forte intensidade. Em várias áreas da região norte do país já pode chover pela manhã, mas ainda intercalando períodos de mormaço. Mesmo assim, há risco para alguns temporais. No Rio, o dia começa com 18 graus, máxima de 28, máxima de 29 graus em Porto Alegre, e em Salvador o dia começa com 22, máxima de 29 graus. Agora vamos dar um pulinho lá no estado do Maranhão, gente, para mostrar esse amanhecer de quarta-feira numa cidade conhecida como de nome Açailândia. Sim, senhor, no interior do estado do Maranhão. Esse município tem esse nome por causa das palmeiras que dão origem ali ao açaí. Galera curte, né? Tá até na moda, né? Aquelas, como é que é o nome daqueles lugares assim onde vende o doce de açaí? Como é que é o nome? É açaí, né? Fala iogurteria, mas tem um monte de coisa que vende o tal do açaí. Essa é a imagem que nós estamos mostrando para você. E essa cidade surgiu também, gente, por causa da construção de uma rodovia que fica próximo ao município. Os operários foram para lá, trabalhar nessa obra e aí acabaram ficando lá, provocaram essas aglomerações, esse conjunto de trabalhadores ficaram e fizeram essa cidade que nós estamos mostrando aí. Daqui a pouco a gente faz mais um giro de notícias e informação, mostrando outro cantinho desse país. Nós vamos falar agora das consequências da chuva, gente, do mês de outubro,
Pense em você no seguinte, choveu bastante, nós falamos aqui, e deu aquela atenuada naquela estiagem, naquela seca que principalmente os estados do centro-oeste e sudeste aqui no sul sofreram. Então, vamos aos números com relação a isso aí. Bendita chuva de outubro! O mês passado fechou com uma surpreendente recuperação dos reservatórios das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou dados atualizados sobre a capacidade hídrica dos reservatórios das hidrelétricas nacionais. E os dados são animadores, ainda mais levando em consideração a previsão de um novembro também chuvoso. No Sudeste e no Centro-Oeste, o nível dos reservatórios subiu 18%, mais do que setembro e mais até do que o esperado para outubro. No sul do país, a chuva trouxe resultados ainda melhores para a capacidade de produção de energia elétrica. O nível dos reservatórios subiu 23% e, finalmente, as hidrelétricas voltaram a operar com índices acima de 50% da capacidade. Em agosto, esse percentual caiu para alarmantes 30%. Então, que novembro traga a boa chuva que estamos precisando. Tomara! Vamos falar agora de limpa-nome. Aquelas pessoas que estão com o nome sujo na praça, sem CPF. Nós já falamos da iniciativa que teve aqui, por exemplo, daquelas lojas de abertura de crédito, e agora são os bancos que estão renegociando dívidas de quem tem aqueles papagaios lá, não está conseguindo pagar. Tudo em função daquela perspectiva de Natal, Réveillon, festas de fim de ano e gente precisando de crédito. Presta atenção no que a Cláudia vai trazer de informações para a gente agora, para saber como é que vai funcionar essa história, como é que vai ser possível renegociar essas dívidas com bancos. Bom dia, Cláudia. Olá, Vilches, um ótimo dia para você e para todos. Pois é, boa chance para quem está aí com dívida, não sabe para onde correr, o que pagar primeiro, porque tem muita gente que acumula dívida em mais de um banco, por exemplo. Quem quiser participar então do mutirão e renegociar débitos atrasados, tem que fazer um registro no site consumidor.gov.br, está aí na sua tela. Lá ele escolhe a instituição com a qual deseja negociar, descreve ali o problema e faz o pedido. A empresa tem 10 dias para dar uma resposta e apresentar uma proposta de pagamento. Esse ano o mutirão tem uma novidade, um link onde a pessoa pode ter informações importantes, como a lista de dívidas que ela tem, se vale a pena participar desse mutirão e também a parcela do orçamento que ela pode destinar ao pagamento das dívidas para não se perder de novo nas contas, né? O endereço para isso é mutirão.febraban.org.br, um mutirão sem o tio. Mas atenção, tem um critério para participar do mutirão. Só podem ser negociadas dívidas que não têm bens dados como garantia, que estejam em atraso em nome de pessoa natural e que tenham sido contraídas de bancos ou financeiras, como aquelas que realizam empréstimo, por exemplo. O mutirão vai até o dia 30 de novembro. Quem quiser acertar um pouco a situação para ter um final de ano mais tranquilo, esse é o momento. E é facinho achar, né? Dá um Google, Mutirão Febraban, que é a Federação dos Bancos do Brasil, você vai encontrar facinho essa página específica para fazer essa negociação. Não perde oportunidade, não. Manter aquele nome em dia, ter a oportunidade de negociar essas dívidas, negociar os juros, negociar parcelas é o melhor caminho. Aí por mim que vai dar tudo certo. Vamos falar agora de uma situação envolvendo o Paranazão e quem está pensando em curtir aquelas férias de fim de ano, dar uma passadinha aqui pelo sul, vai cortar o Paranazão. A partir do fim do mês não vai ter mais pedágio por aqui não. Como assim, Ricardo? Acabou o pedágio no Paraná? Mais ou menos. Presta atenção nessa história. O paranaense conta os dias para rodar pelas estradas do estado sem pagar pedágio. É que no próximo dia 28 termina o atual contrato de concessão de rodovias federais. E o novo contrato ainda não tem data para ser firmado. Com isso, o governo estadual já informou. Vai liberar as cancelas de pedágio em todas as rodovias pedagiadas. E o motorista vai ficar livre da tarifa. Um alívio. O Paraná é um dos estados com o pedágio mais caro do Brasil. O trecho entre Curitiba e Paranaguá, de apenas 80 quilômetros, é percorrido pelo preço de R$ 23,30. O leilão das estradas no Paraná é o maior projeto do Ministério de Infraestrutura. São 3.300 quilômetros de malha rodoviária que serão leiloados em 6 lotes a partir do segundo semestre do ano que vem. O atual contrato foi assinado ainda em 1997 e sempre
foi alvo de contestações judiciais por parte de entidades civis, públicas e até por parte do próprio governo. Mesmo com a cobrança do pedágio, o Paraná mantém trechos de pista simples. A terceira faixa não foi implantada de forma definitiva em região alguma. As concessionárias foram investigadas. Diretores chegaram a ser presos, acusados de pagamento de propina e alteração do contrato sem permissão. Um escândalo. A promessa agora é de preços menores, serviços melhores e duplicação de mais 1.700 quilômetros de estradas. Mas temos muitas dúvidas ainda com relação a esse contrato agora. Que pensem vocês, do período de novembro até de agora, final do mês, até quando abrirem esse tipo de negociação e o leilão, dá um intervalo de 1 ano, como é que fica, por exemplo, o atendimento nas estradas, a manutenção das estradas? O governo do estado disse que o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, vai fazer esse trabalho. Segundo ponto, hoje, quem roda aqui no Paraná sabe, Deus me livre e guarde, acontece um problema na estrada, você pega o telefone que está ali pertinho na estrada, ou pega o celular, uma ambulância vai lá fazer o resgate, um guincho vai fazer o resgate. Quem vai fazer esse trabalho? Ninguém falou ainda. Deus me livre e guarde um acidente, vai precisar de atendimento, ambulância. Da onde vai vir essa ambulância? Então são detalhes ainda que o governo do estado e o DR não informaram. E vamos ficar na expectativa. Só que a minha preocupação é o seguinte, hoje é dia 3, né, gente? Dia 28 acabou esse serviço. Como é que fica? Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Agora nós vamos dar uma passadinha lá na Itália, vamos para o Vaticano, vamos lá para Roma, para afinal de contas, onde teve celebração especial de missa de finados. E o Jucinei acompanhou, vai contar tudo para a gente. Jucinei! Um dia para orar por aqueles que se foram. Um dia para celebrar a memória daqueles que voltaram à morada do Pai. A celebração de finados reafirma a fé católica na ressurreição e na esperança do encontro com os que partiram, e teria surgido entre os cristãos ainda no século I. Conta a história que naquela época era costume entre os cristãos visitar túmulos de mártires e rezar pelos mortos. Ainda segundo os registros, foi no ano de 732 que o então Papa Gregório III autorizou os padres a rezar missas em memória dos falecidos. Não demorou muito para que o 2 de novembro fosse adotado em toda a Europa. Hoje, a data é celebrada em várias partes do mundo. Em Roma, a oração aos mortos foi conduzida pelo Papa Francisco, que este ano celebrou a tradicional missa de finados no cemitério militar francês. Na chegada, o Santo Padre depositou rosas brancas sobre sepulturas anônimas e, em silêncio, rezou pelos falecidos. Diante de uma assembleia reduzida, Francisco lembrou a ocasião em que passou diante de um pequeno cemitério onde se lia a frase: "Tu que passas, pensa nos teus passos até o último passo." Disse que a frase faz pensar que a vida é um caminho, não um passeio ou um labirinto. Lembrou que todos nós estamos nesse caminho e que todos teremos um último passo. Alguém pode me dizer: "Padre, não seja tão trágico." Mas é a verdade. O importante é que aquele último passo nos encontre em caminhada, não num passeio, no caminho da vida e não num labirinto sem fim. Estar no caminho para que o último passo nos encontre caminhando, disse o pontífice. Porque l'ultimo passo ci trovi camminando. Ao final da homilia, o Santo Padre lembrou as sepulturas sem nome encontradas no cemitério e disse que os verdadeiros nomes desses anônimos estão gravados no coração de Deus. Lembrou com pesar os que perderam a vida na guerra, lutando por suas nações, e fez um apelo para que cada um de nós continue lutando para que não haja mais guerras. Hoje a prédica dovrebbe essere guardare le tombe. Hoje, a oração deveria ser observar as sepulturas. Elas são uma mensagem de paz. Parem, irmãos e irmãs. Parem. Parem, fabricantes de armas. Parem. Fermatevi, fabricatori di armi. Fermatevi. Deixa eu aproveitar e conversar com quem está nos prestigiando lá no Facebook. Gente, a Juliana está dizendo o seguinte: Ricardo, bom dia. Manda um abraço para mim porque hoje é meu aniversário. Sou de Dores, do Indaiá, estado de Minas Gerais. Ô, Juliana, feliz aniversário para você. Saúde, Deus abençoe sempre. Feliz aniversário. Aliás, Juliana,
de presente para você. Olha que sacanagem. Não, mas ó, uma sugestão. Por que não, de repente, você programar suas férias, passar suas férias? Vai lá, conversa com o maridão, quem sabe ele te dá uma passagem para você conhecer essa praia aqui, ó. Dá uma olhadinha, gente, que imagem linda que nós estamos mostrando. Imagens ao vivo das Ilhas Maldivas que pertencem. Aí que vem aquela polêmica, mas é bom a gente explicar. Na Inglaterra chama de Ilhas Falkland, a Argentina chama de Ilhas Maldivas. Mas essa ilhazinha, que tem poucos habitantes, não tem 1000 habitantes, pertence à Inglaterra. E agora curte só essa areia branquinha. Curte esse passeio. Pensa que esse cara aqui de preto tá preocupado, Pelé? Você acha que ele está preocupado? Daqui a pouco ele tem que fechar programa, ele vai ter que se despedir, hoje é dia 4, tem que fazer as contas do começo do mês. Você acha que o cara está preocupado com isso? Tá nada. E o carinha outro aqui, ó, tirando foto da esposa, das filhas, no parquinho. Ai, que inveja, gente. Vamos fazer o seguinte, um intervalo comercial. Ainda eu falei pra Juliana que é aniversário dela pra fazer isso aqui. Que crime que eu cometi agora. Ai, desculpa, gente, é que eu me empolgo quando eu vejo chegando o fim de ano. Vamos pro intervalo comercial bem rapidinho, depois na volta a gente mostra outras praias. A gente podia fazer um programa só disso. Olha que delícia, gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Oito horas e 39 minutos, gente, aproveitando para mandar um beijão para Andresa Braga, também aqui a Silvia Barbosa, a Zenilda Ferreira de Alterosa, Minas Gerais, a Fátima Assunção, a Maria Pichelli, também a Solange Alevato, tá me convidando para ir para Fortaleza. Eu vou, hein, Solange? Não chama duas vezes, não. De Francisco Beltrão também, a Ivete Dalquiavon também está com a gente, a Dona Maria Helena, a Cidinha também está com a gente, a Cidinha Dias, de Maringá. Beijão, Cidinha. E também aqui a Marileia fala, Vilches, bom dia. E para as Maldivas, hein? Adoraria, só falta o principal, din-din. É o que eu falo, Marileia, bom gosto nós temos. A gente até apresenta um pouco, a gente compartilha esse bom gosto com vocês. Falta esse detalhe aqui pra gente, mas o importante é que a gente vai dando as dicas aí pra vocês. Vamos agora dar um pulinho lá num país, num arquipélago chamado Tonga. Já ouviram falar? Pois é, gente, foi um dos últimos países do mundo a registrar um caso de Covid. Presta atenção nessa história. Vamos ajudar a encontrar esse país no mapa. Tonga fica na Oceania, entre a Austrália e o continente americano. É um arquipélago formado por 170 ilhas no Oceano Pacífico e tem apenas 105 mil habitantes. Mas essa condição de país isolado e praias maravilhosas fez de Tonga um destino turístico mundial. Por isso que por 18 meses os voos para lá estavam suspensos, para evitar que algum turista levasse a Covid. Essa preocupação levou em consideração o sistema de saúde do país, considerado inadequado para enfrentar uma pandemia. O Serviço de Saúde de Tonga informou que a doença foi levada por um passageiro de um voo da Nova Zelândia. Neste mesmo avião, vejam só, estava a delegação de atletas de Tonga, que participaram da Olimpíada de Tóquio, que terminou lá em agosto. Agora, está todo mundo isolado num mesmo hotel, enquanto o turista da Nova Zelândia está sob cuidados num hospital. Tonga era um dos últimos países do mundo a não registrar casos de Covid durante a pandemia. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar nesse país foi recentemente nas Olimpíadas, durante aquelas aberturas onde apareceu um atleta todo besuntado de óleo, lembra? Que ele estava levantando uma bandeira. Aquele era um atleta de Tonga, para a gente lembrar um pouquinho desse país. Bom, vamos continuar falando de Covid, sobre os números oficiais da vacinação aqui no Paranazão, gente. Números importantes. Cláudia, vem com a gente de novo. É isso mesmo, Vilches. Segundo o consórcio dos veículos de imprensa, 69,69% da população do Paraná está completamente protegida contra as formas mais graves da Covid-19, ou seja, com 2 doses ou com dose única, caso de quem recebeu a vacina da Janssen. Em segundo lugar, na imunização completa está São Paulo, seguido de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Resultados obtidos depois de 10 meses do início da campanha de vacinação. No país, segundo o consórcio, 54,98% da população recebeu as 2 doses ou a dose única. Nessa análise, o Paraná
Paraná está com quase 15 pontos percentuais acima da média nacional. De acordo com o Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou mais de 15 milhões e 800 mil doses de imunizantes, o que representa mais de 100% da população adulta, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. Nos adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades, foram aplicadas quase 462 mil doses, chegando perto de 50% da população dessa faixa etária. O Paraná segue, então, na vacinação da dose de reforço para idosos e na segunda dose para adolescentes. Valeu, muito obrigado pelas informações. Agora é a Patrícia que quer conversar com vocês, porque Patrícia do céu, vamos falar agora de saúde, mas eu quero saber disso aqui, ó. Condição, parcelamento, condição boa, Patrícia. Não me desaponte, mulher. Bom dia. Claro que não, Vilches, nem você, nem o pessoal de casa. Eu trago hoje uma promoção sensacional e imperdível. Então, ó, gente, já ligando no 0800 000 3474, hein? Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Bom dia, Vilches e toda a equipe. Olha, você já deixou de usar, assim, uma regata? Mostra aqui a minha regata. Uma regata como eu tô hoje, assim. Aliás, ó, Novembro Azul. Homens cuidando aí da saúde, fazendo o exame. Todo mundo sabe que quanto antes detectar algo, maior é a chance de cura. E além disso, todo mundo sabe que o excesso de peso, né, pode acarretar aí várias doenças, inclusive o câncer. Então, todo mundo se cuidando aí, viu, homens, mulheres, já no Outubro Rosa, agora Novembro Azul. Você já deixou de usar uma roupa assim mais justinha, uma regata, biquíni, maiô na praia, os homens aí se cobrindo com aquele bermudão, né? Por conta de gordura assim, ó, mostra aqui pra mim, essa gordura molenga, você tem essa impressão, né? A impressão não, fica essa gordura assim, ó, toda mole, na região dos braços, das pernas, na barriga, então aquela famosa pochete, é um horror. Pois o ActiNutri vai te livrar desse pesadelo, você vai ter a transformação na sua vida, vai usar a roupa que você mais gosta, vai ter muito mais saúde e disposição, assim como aconteceu com a Josiane, veja só. Eu já tinha feito de tudo para emagrecer, até que uma amiga comentou sobre o ActiNutri Gold. Emagreci 8 quilos, estou muito feliz, o meu metabolismo ele é mais lento, porque eu já sou vovó, né, gente? Então é mais difícil, dá muito mais ânimo, disposição, principalmente para brincar com os netinhos. É isso aí, mais ânimo, mais energia, mais saúde e autoestima lá pra cima. E olha só, hoje tem descontar só o telefone 0800 000 3474 e de presente o Goji Berry aqui, ó, derretedor de gorduras. Esse que é super disputado, viu, queridíssimo, todo mundo quer ganhar esse produto. Mas atenção, eu tenho apenas 20 disponíveis, então tem que ligar agora, 0800 000 3474. Valeu, Patrícia. Esse é pra nós, Pelé. Aliás, é um bom debate esse, hein, Pelé? Na praia, bermuda ou sunga? Sunga. Ah, tá bom. É pra então eliminar toda a gordura. Show gordura. Tudo. Valeu, Patrícia. Valeu, obrigado. Hein, Robson? Sunga ou bermuda? Sunga. Eu, hein? Tá louco. Bermuda é mais legal, mais bacana. Agora é o seguinte, gente, assunto sério, assunto ainda relacionado à saúde. Uma universidade norte-americana fez uma pesquisa mostrando com aqueles fumantes qual seria a idade certa para parar de fumar. A gente sabe que o certo é não fumar, mas qual seria aquela idade limite para que o organismo não desenvolvesse o pior das doenças relacionadas ao cigarro, que é o câncer? A Andressa está com a gente e vai trazer essas informações. Oi, Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Com quantos anos um fumante deve deixar o cigarro para eliminar de vez o risco de câncer? Essa pergunta foi a razão para uma pesquisa de uma universidade norte-americana que durou 17 anos e acompanhou 410 mil fumantes. Os resultados foram divulgados agora e mostram que existe sim uma idade considerada segura para deixar de fumar, eliminando assim o risco de algum tipo de câncer provocado pelo fumo. 35 anos é esse o limite para homens e mulheres. A pesquisa mostra que 100% dos fumantes que deixaram o cigarro nessa idade não tiveram qualquer tipo de câncer. A pesquisa também levou em consideração aqueles que deixaram de fumar aos 45 anos. E neste caso, o resultado também foi considerado positivo. Segundo a pesquisa, 85% dos homens e mulheres que deixaram o cigarro aos 45 anos não desenvolveram câncer provocado pelo fumo.
Os pesquisadores deixaram claro também que o risco depende do tempo em que a pessoa é fumante. Os dados mostram que quanto mais cedo, maior o risco de doenças graves. Quem começa a fumar antes dos 18 anos tem 3 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem começa a fumar mais tarde. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. A Vicência está com a gente aqui no Facebook. E falando que praia linda, hein? Gostaria de ir nessa praia. Pô, o pessoal gostou, né? Mas quem não gosta, né, gente? Praia linda, maravilhosa. Maria José tá com a gente também, tá falando de Caruaru. Fala meu nome, Ricardo. Tô falando Maria José de Caruaru, Maria José de Caruaru, Maria José de Caruaru. Beijão pra você. A Edna também tá com a gente. A Raquel Gaspar tá falando com a gente do Mercado São Sebastião em Fortaleza. Aê! Vou pra aí, vou deixar umas penduras nesse Mercado São Sebastião aí. Beijão pra você, Raquel. A Samira dando bom dia. A Tayane tá falando, Ricardo, aí não vale, né? Não vale covardia uma hora dessa mostrar aquela praia bonita, né? Beijão, Tayane. A Isabel Cristina Kruger também dando... É Kruger ou é Krieger? Agora eu não sei, hein? Desculpa se eu falei errado. Vamos lá só de Isabel Cristina, então. Beijão, Isabel Cristina. Obrigado pela participação. A Linda Almeida também. A Luciana Cardoso tá falando de Mirassol do Oeste, no estado do Mato Grosso. Tá nublado, sem aquele calorão. Até que enfim, né? Então vamos que vamos, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. O Jean Ferreira tá com a gente dando um taca-lepau, a Francisco Santos, e nós vamos dar um pulinho em outro lugar do mundo. Vocês estão pensando o quê? Nós somos chique. Aqui, ó. Vamos pra onde agora? Meu Deus, gente, isso é neve? Isso é na imagem da Itália agora. Uma cidade chamada de Livino. Esse eu não conheço. E isso tudo, gente, que a gente está vendo ali, parece uma garoazinha. É neve, isso é uma estação de esqui. Que coisa chique, a temperatura tá certinha lá, ó. 1 grau em Livino, em Sondrio, na Itália. Meu Deus, que lugar bacana, hein? Só que eu acho que tá um pouquinho frio demais. Acho que eu tava mais lá naquele ambiente da praia. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta. Eu não sai daí não, hein? Bacana isso daí também, hein? Viu? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 52 minutos. Tava bom o intervalo, hein? A gente tinha que transmitir esses nossos ensaios aqui durante o intervalo comercial na internet. Porque é o seguinte, o Carlão fica ali na boleia que eu digo é no violão, né? Fica ali passando o som pro próximo programa, que é o Com a Palavra. E aí a gente fica aqui ensaiando nas nossas cantorias, na nossa dança. É ou não é, seu Carlão? Manda uma prosa rapidinha aí, que hoje nós estamos sem diretor, a Cida não vai brigar comigo. Vai, homem! Toca uma boa! Vai! Aí, ó, só uma palhinha. Vai, só uma palhinha do que vai ser com a palavra hoje aí, gente. Vai, seu Carlos. Eita, não tem problema. Depois a gente chama o Carlos de novo. Vamos então com notícia? Vamos fazer um giro de informações, um giro de notícias pelo Brasilzão. É o Informa na Cidade, taca-le-pau! Moradores da cidade do Rio de Janeiro viram chuva em 26 dias do mês de outubro. Foi o mais chuvoso do ano, com uma média de 40% maior para essa época do ano. Novembro deve seguir essa tendência e atrapalhar os planos de quem curte banho de mar com sol forte para se bronzear. O Paraná também registrou em outubro com chuvas acima da média para essa época do ano. Segundo o Serviço Meteorológico Estadual, esse índice chegou a 59%, um baita de um alívio para os paranaenses, que ainda convivem com crises de abastecimento de água por causa do longo período de estiagem nesse ano. A partir de hoje, moradores do Distrito Federal não estão mais obrigados a usar máscaras ao ar livre. Também neste mês, as aulas em escolas públicas voltam a ser com alunos em sala, 100% presenciais. Dá só uma olhada na estrada inaugurada pela Prefeitura de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Pavimento novinho, mas cheio de postes pelo caminho. A Prefeitura informou que pediu para a concessionária fazer a retirada dos postes. Ainda assim, a estrada está liberada e foi inaugurada, com festa. Aqui no Paraná, eu diria que essa imagem seria uma várzea.
Onde já se viu a prefeitura inaugurar uma estrada com poste no meio? Vocês já imaginaram o risco do motorista à noite? Porque vocês acham que o motorista vai ver esse poste? Você acha que ele vai ver essas tintas amarela e preta aí no meio da estrada? Rapaz do céu, olha... Ah, não, mas tem olho de gato, Ricardo, agora que eu vi, ó. Ah, tá, um poste no meio da estrada. Ai, ai, vamos falar do Novembro Azul? Tá chegando... Novembro Azul, tá chegando, Pelé, tá na minha idade. Eu preciso fazer exame, gente. Exame de próstata. Ai, Ricardo, você não tem vergonha? Tenho, mas antes minha saúde do que a vergonha, não é verdade? É o que eu sempre falo. Ai, Ricardo, exame de próstata é importante sim, gente, para prevenir uma das doenças que mais acometem e mais matam o homem, que é o tal do câncer de próstata. E não adianta, Pelé, não vou ser menos homem fazer o tal do exame lá que é preciso, o exame de toque. E eu falo do jeitinho que tem que ser mesmo. Porque isso não é motivo de vergonha nenhuma. Vergonha é não fazer. Então vamos para a reportagem? Falei pouco, mas falei bonito. Taca-lhe pau, Ricardão. Será que os homens estão cuidando da saúde? Eu cuido da maneira que todo mundo está acostumado. De vez em quando vai ao médico. Exames periódicos, dentista e médico. Faço o possível para me cuidar, né? Faço o possível me cuidar. Até sair mais cedo hoje para ir ao médico. Fazendo exames preventivos periodicamente. Vacinado. Eles até dizem que cuidam, mas deveriam se preocupar muito mais, porque estão suscetíveis a doenças graves, como, por exemplo, o câncer de próstata. A cada ano no Brasil são diagnosticados mais de 65 mil novos casos da doença. A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga. Alguns fatores de risco podem levar os homens a desenvolverem um tumor na região. Idade é um fator de risco muito importante, principalmente após os 60 anos. Mas, passando dos 50, a gente já começa a fazer esse rastreamento justamente para diagnósticos mais precoces. História familiar positiva. Você que está em casa nos assistindo, que tem seu pai que teve câncer de próstata, um tio, um irmão, enfim, todos vocês devem conversar com o seu urologista 5, 10 anos antes desses estimulados 50 anos de idade, justamente para tentar fazer um diagnóstico em fases mais precoces. O médico alerta que a doença não apresenta sintomas no início, somente em fases mais avançadas. Dores ósseas secundárias a metástases ósseas, sangramentos urinários, dores pélvicas relacionadas ao crescimento extraprostático. Esses sintomas, como eu disse, estão relacionados principalmente a doenças avançadas, onde as possibilidades de cura são muito pequenas. O câncer de próstata mata 42 homens por dia no Brasil. Se descoberto precocemente, tem mais de 95% de chances de cura. Por isso, cuidar da saúde deve ser um hábito diário. Mais importante do que o medo que te assola, que não deixa o senhor ir ao médico, é a sua família que está em casa e que implora para que você tenha uma longevidade, para que você chegue aos seus 80, aos seus 90. Uma forma disso acontecer é se cuidar, ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física, uma alimentação regrada, não fumar e, claro, fazer avaliações médicas periódicas. E é engraçado que essa idade de corte, ela só está alterando. Quando eu comecei a dar esse tipo de notícia lá atrás, na época os médicos recomendavam fazer esse tipo de exame aos 40 anos. Quando eu estava me aproximando dos 40 anos, passaram para os 45. Cheguei nos 45, tá indo para os 50. E eu nada de fazer exame. Mas quando tá chegando, Ricardão, tem que fazer e todo mundo tem que fazer. Agora nós vamos fazer, sabe fazer o seguinte? Passar inveja. Agora vai dar inveja. Porque uma brasileira que mora em São Paulo está se mudando para a Itália. Ela comprou uma casa, gente, por €1. Presta atenção nessa história. Olha o sorriso de felicidade da Andréia. Também, né, gente? Ela conseguiu a autorização do governo italiano para comprar uma casa anunciada pelo valor simbólico de €1. Dá uma olhada no lugar. Simplesmente a Toscana, região de belezas naturais únicas. A casa fica numa aldeia de 800 habitantes, fundada quando o Brasil foi descoberto, lá em 1500. O último proprietário era um herdeiro, que trocou esse bem pelas dívidas com o município.
A prefeitura estava vendo a cidade sumir do mapa. Foi então que decidiu incentivar a chegada de imigrantes para morar vendendo casas pelo preço simbólico de €1. Andréia anunciou que vai fazer uma reforma nessa casa para deixar com a cara dela. O custo está estimado ao equivalente em R$60 mil. Ainda neste ano, ela pretende deixar o bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde mora, e trocar por esse pedaço de paraíso na Itália. É ou não é de dar inveja, gente? Imagina, quem faz, quem planeja, chega em um determinado limite da idade, um determinado momento da vida, fala, quer saber? Deixa eu tocar minha vida em outro lugar, deixa eu recomeçar, deixa eu curtir a vida. Ai, ai, que inveja toscana, gente, que delícia. E o que é pior, eu não tenho nenhuma amiga Cida, por exemplo, que poderia investir nisso, não investe para eu poder visitá-la lá, mas não tem problema. Eu tenho um monte de amiga aqui lá em Fortaleza, eu chego lá. Maria Helena tá com a gente, tá falando o seguinte, olha que maravilha, gostou? Também a Zenilda falando que adora o programa, beijão, dona Zenilda. E a Eliane também tá com a gente, tá falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Opa, fazia tempo que a gente não via gente de Juiz de Fora, né? E a Margarida também tá com a gente, tá dando um beijão aqui pra nós. Beijão também, Margarida. Dona Maria Helena tá pedindo imagem de Paranaguá. Paranaguá nós não temos agora, dona Maria Helena, mas nós temos uma outra imagem para encerrar o programa de hoje. Dá só uma olhada nessa outra praia. Não sei como é que a gente acha essas imagens, mas achemos e mostremos. Tá aqui, ó. Onde é que fica essa praia, Ricardo? Bonita, mas tá uma onda meio forte, né, gente? Tá parecendo um mar meio bravo. É, dá essa impressão. Isso daí se chama Balito. Fica na África do Sul, onde a temperatura agora está na marca dos 22 graus. Isso é longe, uma barbaridade, mas eu tô achando um mar meio bravo, não é não? É, eu não conheço muito não, mas eu acho que eu não entraria. Mas nem a pau, olha aqui, bicho, o tamanho dessa onda. Não, melhor a outra estava mais mansinha, estava mais gostosinha. Encerrou? Encerramos. Gente, o Evangelizar em Forma desta quarta-feira termina aqui coladinho com a gente. Tem um programa com a palavra com o Padre João. Tudo bem, Padre? Tudo jóia, tudo tranquilo? Voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Combinado? Combinadíssimo. Tenham todos uma abençoada quarta-feira. Ah, deixa eu lembrar. Termina o programa aqui ao vivo na televisão, corre lá pro YouTube que a gente deixa o programa na íntegra para você rever e para você compartilhar esse tipo de informação que a gente dá. Isso é importante para todo mundo também. Tá bom, gente? Uma abençoada quarta-feira a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Fui!